sua bondade, nós estamos aqui no terceiro ano que o Senhor separou para esta igreja. O terceiro ano que nós começamos a campanha durante 2 meses em prol da nossa família. Eu creio que o Senhor usou a vida do pastor Renato grandiosamente para falar com ele a importância de vivermos em família, a importância de estarmos concentrando as nossas vidas na nossa família, a importância de estarmos conectados com o Senhor em família. Amém? Isso é muito grandioso, é grandioso demais servir ao Senhor, porque Ele cura, Ele transforma, como foi cantado aqui nesta manhã, como foi louvado. O Senhor, Ele tem poder para curar cegos. O Senhor, Ele tem poder para restaurar famílias. O Senhor, Ele tem poder para fazer uma mulher estéril ser mãe de filhos. O Senhor, Ele tem poder para ir de encontro àquele membro da sua família que talvez está precisando de uma libertação. Aquele membro da sua família que ainda não teve um encontro com o Senhor. Ele é poderoso para fazer isso acontecer. Amém? E nesse tema, uma família cheia de graça. Nós estamos aqui vivendo uma família cheia de graça. Se eu parar e perguntar para vocês o que vocês entendem sobre uma família cheia de graça. Pare um minuto e responda mentalmente o que é uma família cheia de graça. Talvez alguns vão ter dificuldade para pensar sobre este assunto, uma família cheia de graça. Mas se a gente fizer um exercício reverso, e eu falar o que é uma família que não tenha graça, o que é o contrário de graça? O contrário de graça é sem graça. Uma palavra muito feia, mas a falta da graça gera desgraça. Rigor, crueldade, severidade. Infelizmente, existem muitas famílias que estão vivendo esse momento de uma família sem graça. Mas hoje eu vim aqui para profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje, a sua família será uma família cheia da graça de Deus. Amém? Quando Deus, Ele ali no jardim do Éden, Ele fez Adão, cria Adão. Ele olha para Adão e fala: Adão, sua vida está muito boa, mas eu vou deixar ela melhor ainda. Eu vou criar uma mulher para você, cheia de graça. Amém? Nós somos mulheres cheias de graça. E Deus tem prazer nisso. Quando um casal, ele anda junto, quando um casal está junto na presença do Senhor, Deus tem prazer nisso. Deixa eu te falar, Deus tem prazer na sua família. A sua família não é projeto do acaso, é projeto de Deus. E famílias sem graça precisam urgentemente de um renovo da graça em sua história. No dicionário português, a definição de graça é um substantivo feminino, oriundo do termo do latim gratia, e significa benevolência, mercê, estima ou favor que dispensa ou recebe. Também pode corresponder a características agradáveis de uma pessoa. Alguém que tem graça agrada e atrai outras pessoas através das suas palavras e atitudes. Mas, biblicamente, a graça é um favor imerecido de Deus. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu a graça. Então a sua família, ela já carrega um poder imerecido do Senhor, que é a graça. Mas para isso nós precisamos fazer a graça fluir no nosso lar. Porque muitas vezes somos nós que obstruímos os canais da graça do Senhor dentro do nosso lar, da nossa família.
No Novo Testamento, em grego, é citado charis, favor gratuito, bondade não merecida. Vemos essa graça no primeiro casal. O Senhor encontrou o primeiro casal. Uma família cheia de graça recebe o favor imerecido do Senhor e se torna um lugar agradável. Você pode ver, antes de passar para a leitura bíblica, que muitos casais perderam a vontade de retornar para casa. Meu Deus, o dia acabou, vou ter que voltar para casa. Quantos casais que já perderam essa vontade de voltar para o seu lugar de acolhimento, para o seu lugar de graça? Às vezes, fazem hora extras. Não é pecado fazer hora extra, mas porque não querem voltar para o lugar que o Senhor separou. Porque estão vivendo, infelizmente, uma desgraça familiar. Mas nós cremos que a partir de hoje, os casais da Igreja Batista Renascer, as famílias da Igreja Batista Renascer, viverão um novo tempo do Senhor. Um tempo onde nós contaremos os minutos para voltar para as nossas famílias. Aonde nós entraremos dentro da nossa casa e nós veremos a graça e o fluir do Senhor dentro do nosso lar. E neste momento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas 1:5, no qual nós encontramos um casal cheio da graça. Um casal que viveu a graça do Senhor. E por causa da sua influência com o Senhor, por causa de servir ao Senhor nos seus mandamentos, na sua vontade, a graça do Senhor transbordou sobre a vida deles. Amém? Vamos ler no Evangelho de Lucas 1:5, que diz o seguinte: Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Vamos orar? Senhor, obrigada, meu Pai, por mais um momento no qual o Senhor separou para nós, para podermos aprender com a Tua palavra, Senhor. Deus, o nosso coração hoje está sedento, Pai. O nosso coração hoje está sedento para que o Senhor entre e faça morada sobre as nossas vidas. Que o nosso coração venha ser, Senhor, uma terra fértil, onde a Tua palavra é lançada, mas ela frutificará sobre as nossas vidas, meu Pai. Neste momento, Senhor, eu anulo no mundo espiritual toda palavra ao contrária contra as nossas famílias, toda palavra ao contrária que disseram que não ia conseguir, que não iam avançar, que seriam fracassados, hoje cai por terra em nome de Jesus, porque nós sabemos que a nossa família é projeto do Senhor e o Senhor tem levantado um povo cheio da graça do Senhor. Amém. Aleluia. A palavra lida aqui, talvez muitos conhecem a história de Zacarias e Isabel. A palavra fala que Zacarias era sacerdote do Senhor. A palavra fala também que ele vinha da linhagem sacerdotal que eu não erro o nome, de Abias. E a sua esposa Isabel vinha da linhagem sacerdotal de Arão. Eram 2 sacerdotes do Senhor. Mas eles eram velhos e não podiam ter filhos. Quando você começa a ler e a estudar sobre este relato bíblico, a gente vê que naquele tempo, Zacarias estava lá no templo para servir ao Senhor, mas não eram todos os dias que os sacerdotes eram escolhidos para acender incensos diante da presença do Senhor. Tinha um sorteio e aquele dia foi o dia
que Zacarias foi sorteado para acender incensos. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, a gente perde a nossa bênção por não vir na igreja. Porque talvez é naquele dia frio, cansativo, gelado lá fora, que o Senhor está te esperando para te entregar a tua bênção. Zacarias, ele era um homem velho, mas era temente ao Senhor. A palavra fala que ele e a sua esposa serviam cuidadosamente os mandamentos do Senhor. Naquele dia ali, quando ele está acendendo os incensos, diante da presença do Senhor, um anjo chega diante dele, o anjo Gabriel, e fala com ele: Zacarias, você terá um filho. Zacarias, hoje a graça do Senhor está sobre a sua casa, porque você vai ter um filho, a sua esposa concederá um filho. Não temas, Zacarias. Se você olhar biblicamente, uma das maiores ordens do Senhor na Bíblia é: não temas. E nós, como humanos, temos temido a palavra do Senhor. Muitas vezes nós temos deixado de acreditar naquilo que o Senhor tem dito em favor da minha casa, em favor da sua casa. E Zacarias, ali ele começa a falar com o anjo: mas como minha esposa já é uma mulher velha, quantas vezes nós duvidamos das promessas do Senhor para a nossa vida? Você sabia? Eu estava fazendo um estudo sobre o comentário desse capítulo, e o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, que quando nós duvidamos do poder de Deus, é a mesma coisa de chamá-lo de mentiroso. Então não duvide da promessa do Senhor sobre a sua casa. Não duvide daquilo que o Senhor falou. Por mais que esteja difícil, por mais que você tenha vindo a servir ao Senhor, que às vezes você fala: Senhor, mas já passaram tantos anos dessa promessa, por que ainda ela não se cumpriu? A palavra do Senhor fala em Eclesiastes 3:10 que há tempo para tudo. E aquele dia foi o tempo de Zacarias. E por causa da sua dúvida, por causa da sua, talvez, eloquência, ele ficou mudo. Às vezes, o Senhor é preciso nos calar para não contarmos aquilo que o Senhor há de fazer sobre as nossas vidas. Porque nós, cristãos, talvez seja um defeito nosso, mas se o Senhor fala uma promessa para a gente hoje, amanhã a gente está contando para Deus e o povo. A gente põe nas redes sociais, que a gente quer testemunhar, amém, glória a Deus, isso não é pecado, não é errado, mas há um tempo para tudo. E Zacarias foi preciso se calar, porque há um tempo para tudo. E o anjo fala: Zacarias, por este motivo, porque você temeu, você ficará mudo durante um certo tempo, mas a misericórdia do Senhor virá sobre você. Então, o anjo ainda fala: o seu filho chamará João. Eu imagino que Zacarias chega ali para Isabel: querida, amor, nós vamos ter um filho. Você imagina, ele não podia falar, mas queria decifrar, fazer mímicas, que a bênção do Senhor viria sobre ela. Talvez Isabel ali, cheia da graça do Senhor, rapidamente ela acreditou. Porque muitas vezes o nosso parceiro, a gente conta alguma coisa, às vezes a gente coloca dúvida, mas o nosso parceiro está ali para falar: eu creio que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Então não seja um incrédulo diante da promessa do Senhor. E é tão bonito o significado do nome João, que no hebraico diz Ionã. É muito difícil, mas o significado é maravilhoso. Deus é gracioso, ou agraciado por Deus.
Aquela família foi literalmente agraciada por Deus, cheia da graça de Deus. E as nossas famílias serão cheias da graça de Deus. Amém? E através dessa história, nós podemos ver alguns conceitos de uma família cheia de graça. O primeiro conceito, em Lucas 1,14, uma família cheia de graça traz alegria e prazer. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Ter leveza no nosso dia a dia. A nossa casa precisa ser um lugar de aconchego, de leveza. É como eu disse, muitos não querem voltar para casa porque as casas estão um lugar de brigas, de contenda. Não, a sua casa, ela é cheia de graça. Ela precisa ser um lugar de aconchego, aonde os seus filhos sentirão paz, aonde o seu esposo, seu cônjuge sentirá paz em voltar para o seu lar. Lá em casa, eu reconheço quando meu esposo está extremamente cansado. Ele é difícil ficar enjoado, mas quando fica, sai de baixo. Ele é caladinho, assim, mas quando o cansaço extremo bate nele, eu reconheço o cansaço dele. E uma coisa que ele mais gosta é deitar numa cama limpinha. Então, naquele dia, a primeira coisa que eu faço é trocar os lençóis, mesmo que os lençóis estejam limpos, porque aquilo traz um aconchego, uma paz para ele. Quantas vezes ele já compartilhou, eu amo deitar na minha cama e sentir o cheiro da limpeza. Porque eu aprendi a reconhecer que esse momento é o momento que ele precisa para sentir prazer na sua casa. Prazer em retornar para a sua casa. Muitas vezes, desde pequenininhas, as meninas, a primeira coisa que elas faziam era abrir a porta para esperar o pai, porque estava ali trazendo um aconchego, um lugar de paz. Hoje elas estão grandes, primeiro vai a cachorrinha, depois vai as meninas. Mas não deixou de ser um lugar de aconchego, de paz. A minha casa, a minha família são exemplos? São perfeitas? Não, nós temos erros e muitos erros e falhas, mas nós aprendemos dentro da palavra todos os dias como devemos levar a nossa família a viver as promessas que Deus separou para elas. Então você precisa reconhecer e fazer daquele momento difícil um lugar de prazer e de alegria. Segundo ponto, uma família cheia de graça, uma família onde há conexão de corações. Lucas 1,17 diz: irá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto. A última palavra aqui do anjo é a mesma palavra lá em Malaquias, a última palavra do Antigo Testamento, que os corações dos pais se converterão aos dos filhos e dos filhos aos dos pais. Nós precisamos conectar os corações dos nossos filhos. Às vezes é muito difícil mesmo, porque você tem o seu filho ali, ele é a imagem escarrada, esculpida de você. E às vezes o nosso caráter, as nossas dificuldades se encontram ali. E às vezes dá choque. Aí é quando você vê e fala assim, meu Deus, é eu purinho. Mas nós precisamos fazer dessas dificuldades um momento de gerar conexões. Algum tempo, eu me senti um pouco afastada das minhas filhas, pela correria do dia a dia. Outros problemas que estávamos vivendo, aquilo começou a esfriar o nosso relacionamento. Mas pela graça do Senhor, o Espírito Santo, ele mexeu no meu coração. E muitas vezes é necessário eu brincar com elas. Muitas vezes é necessário eu me tornar a elas aquilo que elas precisam encontrar em mim. E eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, me dá estratégia
para mim adquirir, conhecer a linguagem de amor das minhas filhas, Senhor. Para uma, o abraço, o beijo é suficiente, mas para outra eu tenho que rolar no chão com ela para fazer ela se sentir amada. Muitas vezes nós estamos saindo, passeando. Agora mesmo, quando estivemos de férias, ela chegou no meio da rua e falou assim: mãe, vamos fingir que a gente está brigando? Eu falei assim: ai meu Deus, tá bom minha filha, vamos fingir. E ali nós começamos a brincar. Não foi a Chloe não, viu gente? Nós começamos a fingir, brincar que estávamos brigando no meio de Paris, só para vocês terem ideia. E o meu esposo andando na frente, e a Clara que se cai na faixa de pedestre lá, como se eu tivesse dado ela um empurrão, e ela começa a gritar, e o Fernando vira para trás: meu anjo, Clara, comportam-se. E eu olhei assim e falei: Clara, seu pai ficou bravo. Mas porque foi preciso eu conhecer a linguagem de amor dela. E é isso, ela se sente feliz. Isso cria memórias afetivas na vida da minha filha. E foi tão engraçado que nisso tinha um homem atrás de um carro que ele parou. Ele olhou para ver se era verdade. E aquilo dali foi momentos de risadas e mais risadas. Mas eu tive que aprender a brincar novamente. Eu tive que aprender a reconectar os corações das minhas filhas. E muitas vezes é difícil para nós pais, porque a nossa geração anterior nos criou de outra forma. Não que eles nos criaram errado, mas nós precisamos compreender que as gerações X, W, V, o que seja, nós precisamos entender aquilo que conecta o coração dos nossos filhos. E isso é extremamente importante. Terceiro ponto, uma família cheia do Espírito Santo. Lucas 1:41 diz: e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha soltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Muitas pessoas idealizam nós, obreiros, como pessoas que já acordam pulando no manto, e o esposo já acorda profetizando. Eu conheço um irmão que faz isso, que já vai ungindo a casa toda, né? Que acabou com o estoque de unção aqui, do óleo de unção. Mas muitas vezes nós também passamos dificuldades. Muitas vezes nós somos humanos como qualquer outros. Muitas vezes nós acordamos e falamos: Senhor, hoje eu não quero nada. Porque nós também somos fracos, somos falhos. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, Ele nos faz viver um tempo de graça. É quando nós estamos nos achando fracos, destemido diante das circunstâncias, que o Espírito Santo fala: vai meu filho, eu te ajudo, hoje eu te fortaleço. Porque às vezes é necessário pegar na mão do Espírito Santo e falar: Espírito Santo, vem comigo, porque hoje eu não dou conta. Mas para isso, a nossa família precisa reconhecer e ser cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui o texto fala que a criança solta no ventre de Isabel porque foi cheia do Espírito Santo. Ali foi o encontro de Maria com Isabel. Isabel já grávida de alguns meses. Maria que já estava ali com o nosso Salvador no ventre. E Isabel que estava com João Batista, aquele que ia vir para pregar sobre o Senhor, que apresentaria o Senhor a nós. Já estavam ali se encontrando e elas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós temos o hábito de ensinar os nossos filhos, desde pequeno, a torcer para um time de futebol e esquecemos de ensinar os nossos filhos a terem contato, a terem momentos de oração com o Senhor. Nós esquecemos de ensinar os princípios do Senhor. E muitas vezes é os nossos filhos que vão chamar a nossa atenção cheios do Espírito Santo. Porque a gente acha, por ser superior aos nossos filhos, só nós temos o Espírito Santo. Só nós somos usados.
eles também são usados por Deus para falar conosco. E com a autorização da diaconisa Miriam, eu queria falar sobre algo que ela me falou há algum tempo. E quando eu comecei a ler essa mensagem, a pensar sobre isso, o Espírito Santo falou claramente no meu coração. Que uma vez ela me disse que muitas vezes o filho dela, o mais velho, é cheio do Espírito Santo para direcioná-los ao que fazer e como fazer. Nós precisamos entender que a nossa família, os nossos filhos, o nosso cônjuge, seja sua esposa, seja o seu esposo, talvez seja sua mãe, que você ainda não é casado, eles têm o Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. E algum tempo, semana passada mesmo, eu conversando com o pastor Renato, eu falei com ele que quando a minha mãe foi para a igreja evangélica, eu era muito nova. E eu tinha uma vontade de conhecer a Jesus também, da mesma forma, porque ela exalava o Espírito Santo. E eu lembro que toda noite ela tirava um momento da leitura bíblica, e eu ficava assim, mãe, o que Jesus está falando aí? Porque na minha época, eu não sou muito velha, mas Bíblia no Brasil era caro, não era todo mundo que tinha Bíblia. E lá em casa tinha uma só Bíblia, e essa Bíblia era da minha mãe. E muitas vezes, à noite, ela lendo a palavra de Deus, e eu ficava, mãe, o que Jesus está falando? Porque eu queria conhecer o Espírito Santo, eu queria ter esse acesso com Jesus. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho esse acesso, assim como vocês também têm. Nós somos uma geração hoje que nós somos muito privilegiados, porque a internet nos deu acesso a ter Bíblias online. A internet hoje nos deu acesso a ter estudos sobre a palavra de Deus. Então, os nossos filhos, eles precisam mesmo estar conectados com o Espírito Santo. Procure ensinar mais. Procure ter conexão de tempo de mesa com seus filhos. Lá em casa, a mesa é algo precioso. Muitas vezes a gente não tem aquelas vasilhas maravilhosas que a gente vê, mas é com pouco que nós temos. Talvez ali naquele momento está todo mundo nervoso, mas de repente nós vemos a graça do Senhor descer ali. Porque mesa significa comunhão, e o Espírito Santo, Deus precisa ter comunhão conosco. E não existe sensação melhor do que quando seus filhos chegam e falam, mãe, eu oro toda a noite para que eu possa continuar firme no caminho do Senhor. Alguns dias atrás eu ouvi isso da minha filha. Eu falei, amém, minha filha, continue orando. Continue buscando. Porque eu posso ser falha, seu pai pode falhar, mas o Senhor, Ele nunca falha. Ele nunca falha com você. Uma família cheia de graça é uma família que impacta a sociedade. Lucas 1:58 diz o seguinte: seus vizinhos e seus parentes ouvirão a falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegrarão com ela. Sua família vai inspirar outras famílias. Sua família servirá e abençoará outras famílias. A sua casa não será um reservatório de graça do Senhor, mas ela se transformará num rio de graça que vai muito mais além. Que quando as pessoas olharem para vocês, eu quero ter uma família assim. O Senhor tem levantado um povo para impactar outra nação. Eu creio que cada um de nós viemos aqui com um propósito. Muitos de vocês vieram para ganhar dinheiro, assim como eu. Mas no caminhar dessa trajetória, eu descobri que o propósito do Senhor não era me fazer rica financeiramente. Eu descobri que o propósito do Senhor é fazer com que minha família possa transformar outras famílias. Eu descobri que o propósito do Senhor sobre a minha vida é ministrar sobre essas famílias que estão lá fora. Quando eu vejo as nossas famílias, eu não vejo apenas famílias, eu vejo soldados prontos para a guerra. Soldados prontos
para guerrear nesse mundo espiritual e pregar que só Jesus salva, só Jesus transforma, só Jesus cura, só Jesus tem poder para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Mas nós precisamos entender e viver os conceitos do Senhor. Porque a minha família, ela não vai impactar a sociedade. A minha família, ela não vai impactar ninguém se eu não estiver vivendo dentro dos mandamentos e da vontade do Senhor. Nós estamos aqui vivendo o ano da santidade. Será que você, sacerdote da sua casa, será você, mulher adjuntora da sua casa, está preparada para levar a sua família a viver em santidade diante do Senhor? Porque se voltarmos aqui no texto, a palavra de Deus é clara e fala: Zacarias e Isabel eram justos aos olhos e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos do Senhor. E muitas vezes, porque nós achamos que a graça do Senhor está sobre a nossa vida, nós podemos nos contaminar com coisas que o Senhor diz que não. Porque nós achamos que nós vivemos na graça, nós podemos pecar. Sim, nós pecamos, o Senhor, Ele nos perdoa, mas existe consequência dos nossos erros e das nossas falhas. Por isso precisamos seguir cuidadosamente os mandamentos do Senhor. E eu gostaria de deixar para vocês agora em Tito 3, porque quando a gente fala sobre a graça, mas a graça veio, eu vivo na graça. Mas para receber dessa graça também, nós precisamos andar cuidadosamente no caminho do Senhor. E a palavra do Senhor em Tito 3:11 diz o seguinte: pois a graça de Deus foi revelada, e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida dos ímpios e prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia que será revelada a glória do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo o pecado e para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às suas obras. Então a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. É irrevogável, é um favor imerecido, mas para isso precisamos andar corretamente nos caminhos do Senhor. Se você quer que a sua família seja uma manancial, se você quer que a sua casa seja uma manancial da graça, do fluir do Senhor, então precisamos andar cuidadosamente dentro dos seus mandamentos. Palavra de Deus, ela não tem negociação, é sim, sim ou não, não. E hoje eu vejo aqui um povo que quer viver a graça de Deus. Um povo no qual a sua vida vai impactar outras vidas. Porque você não será somente um reservatório da graça de Deus. A graça de Deus vai começar a fluir na sua vida e você vai impactar o seu trabalho, a sua escola. Você vai impactar a sociedade. Por onde você passar, eles vão perguntar o que você tem de diferente. É a graça de Deus que te alcançou. A graça de Deus sobre a sua vida. Uma família cheia de graça é uma família que aponta para Jesus. E você, menino, será chamada profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente para brilhar sobre aquele que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar-nos nossos pés a caminho da paz. A família de Isabel e de Zacarias, ela não ficou só ali. O filho tão desejado, o filho tão esperado, ele não veio só para que a graça
fosse cumprida sobre a vida de Zacarias e Isabel. Aquele filho, ele não veio somente para que o opróbrio da vida de Isabel fosse retirado, para que a vergonha dela fosse retirada como mulher estéril. Porque muitos perguntavam, mas ela é uma sacerdotisa, ela vem de uma família sacerdotal, por que ela não pode gerar? O filho de Isabel veio para preparar o caminho para o nosso Senhor. Aquela graça que estava sobre a vida deles foram transbordante e impactou aquele povo. E por quando João Batista pregava, muitos se convertiam, muitos voltavam à palavra do Senhor. E é isso que eu vejo sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, que quando levantarmos as nossas vozes, quando levantarmos o nosso clamor, muitos ainda se converterão e se renderão ao Senhor, porque Ele tem pressa em nós, Ele tem pressa para que nós nos posicionemos. Por mais difícil que sejam as nossas circunstâncias, não é hora de olhar para trás, não é hora de falar, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, eu sei que o Senhor vai à minha frente, preparando o meu caminho, abrindo as minhas portas, porque o Senhor é comigo. É isso que o Senhor quer para as nossas famílias. Famílias fortes, tementes, cheias da graça, cheias do Espírito Santo. E dentro dessa história, me chama tanta a atenção, para terminar, o primeiro ponto que eu pude tirar aqui, Zacarias obedeceu os mandamentos. Foi o que eu disse agora há pouco. Eles obedeciam os mandamentos do Senhor. Segundo ponto, Zacarias estava no templo. Aonde você está? Aonde você tem colocado os seus pés? Aonde você tem procurado a salvação? Aonde você tem procurado o alívio para a sua alma? Aonde você tem colocado as suas orações, os seus pensamentos, o seu desejo? Aonde você está indo? Terceiro ponto, ele estava queimando orações, queimando incensos. E os incensos são representados na Bíblia como adoração, perseverança de Deus. Aonde você está queimando os seus incensos? Aonde você está queimando os seus incensos de adoração ao Senhor? Você tem vindo ao templo? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem colocado suas orações diante do Senhor? A nossa família, ela já é uma manancial, cujas águas correm do trono. A nossa família, o Senhor tem pressa para a nossa família, o Senhor tem projeto para a sua casa. Talvez você veio aqui nesta manhã pensando em desistir. Talvez você veio nesta manhã achando que não tem mais jeito para a sua família. Deixa eu te falar uma coisa, você veio no lugar certinho, porque o Senhor está falando, ainda há tempo, ainda tem jeito para a sua casa, para a sua família, mesmo que você não esteja vendo, assim como Zacarias temeu, mas o Senhor fará. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas para Ele cumprir as suas promessas, é necessário a gente está seguindo firmemente os mandamentos do Senhor. Não existe nada mais precioso é que quando nós nos colocamos na presença do Senhor. João Batista, ele não foi somente o percursor do nosso Redentor. Ele foi um filho excepcional. Foi fruto de um milagre, fruto da oração e motivo de alegria. E a palavra de Deus ainda fala que ele foi um homem grande aos olhos de Deus. E eu creio que nós também podemos viver essa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar sobre os nossos pés agora. E vamos clamar pelas nossas famílias.
Eu não sei se você está com um membro ou mais de um da sua família, mas eu gostaria de te incentivar a dar a mão a esse membro da sua família. Abraça seu cônjuge, a sua esposa, o seu filho. Neste momento tão rico na presença do Senhor. Você já declarou para eles o quanto você é precioso, que eles são preciosos para você? Não deixe este momento passar em branco. Pastora Mires, dê a mão a Raquel e a irmã Zirlene. Paloma, abrace elas também, porque aqui nós somos uma família. Talvez aquele membro da sua família não está presente hoje, mas nós somos uma família cheia de graça do Senhor. O Senhor separou este momento para estarmos louvando ao Senhor, orando ao Senhor. Nós somos uma família que iremos impactar o reino da Bélgica. Amém. Nós somos uma família que iremos impactar o continente europeu. Nós somos uma família que iremos impactar todos os continentes dessa terra. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E lembrando, Zacarias, lembrado por Deus, o significado do nome Zacarias, lembrado por Deus, deixa eu te falar, nesta manhã você está sendo lembrado por Deus. O Senhor está aqui nesta manhã para te impactar e dizer que você está sendo lembrado, que Ele não se esqueceu de você. O Senhor não se esqueceu de você. Aleluia. Aleluia. Comece agora nessa manhã a orar, a clamar ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos neste momento de guerra, neste momento, Senhor, de guerra espiritual, para dizer ao mundo, para dizer aos princípios do inimigo, que eles já perdeu, que a nossa família pertence a Ti, Senhor. A nossa família é escolhida do Senhor. A nossa família viverá as promessas que o Senhor separou para nós. A nossa família viverá aquilo que o Senhor tem para nós. Deixe o rio do Senhor fluir sobre a sua casa. Deixe a graça do Senhor ir de encontro a Ti nessa manhã. Não fique temente. Comece agora a abrir a sua boca e adorar ao Senhor. Não temas assim como Zacarias temeu. Comece agora a crer naquelas promessas que o Senhor fez. Talvez há tanto tempo, Senhor, tanto tempo, meu Pai, e essas promessas não foram cumpridas. O Senhor, Ele está aqui nesta manhã para fazer cumprir sobre a sua casa, sobre a sua família, tudo aquilo que Ele te prometeu, tudo aquilo que Ele separou. A sua casa não está firmada em qualquer coisa. A sua família está firmada na rocha, que é Jesus. A sua família está firmada na rocha do Senhor. A sua família está firmada, não em terras movediças, mas em terras firmes, dentro do propósito, dentro dos mandamentos e da vontade do Senhor. Eu quero te incentivar a viver um ano da graça na sua casa, um ano da santidade do Senhor. Leve a sua família a viver momentos de santidade perante ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Espírito Santo de Deus, faça transbordar a Tua graça agora, Senhor. A Tua graça que tem poder para renovar, a Tua graça que tem poder para quebrar toda a cadeia, tudo aquilo que estava trazendo esfriamento ao casal, Senhor. Nós declaramos agora no mundo espiritual que já perdeu todo levante contra a família, já caiu por terra, porque aqui está um povo que vai transbordar, aqui está um povo que vai lutar pela família, aqui está um povo que te adora em espírito e verdade, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Palavras o contrárias, Senhor, que foi lançada, Senhor, para destruir família, que foi lançada para destruir filhos, meu Pai. Nós rejeitamos agora no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, nós profetizamos, Senhor, o fluido, Senhor, sobre as famílias, o fluido, Senhor, sobre cada sacerdote, meu Pai. Ah, Pai, visita,
Senhor. Visita o sacerdote agora, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que o inimigo estava acusando na mente, todas as coisas impuras que o inimigo tinha colocado no coração de cada sacerdote responsável da sua família, Pai. Nós rejeitamos agora, Senhor. Rejeitamos agora, Senhor. E declaramos no nome de Jesus que vai transbordar da sua graça, Senhor. Os olhos vão se abrir e eles vão ver, e nós vamos ver a tua face, nós vamos ver, Senhor, a tua graça sobre nossas vidas, Pai. Te damos graça, meu Pai, por este momento, aonde nós alimentamos pela tua palavra, aonde aprendemos, meu Pai, lidar com nossos filhos, meu Pai, aonde aprendemos, meu Pai, levar a tua palavra ao coração dos nossos filhos, Pai, aonde nós aprendemos pela revelação do teu Espírito Santo, que nós temos viver, Senhor, no teu templo, que nós temos que estar em primeiro lugar na tua presença, que a nossa vida, Senhor, tem que ser dedicada à tua palavra, aos teus princípios, meu Pai, que nenhum dos teus princípios nós venha falhar, Senhor, mas em tudo, meu Pai, que a tua promessa, que a tua palavra venha se cumprir dia após dia, e a alegria e a paz do Senhor venha transbordar no nosso lar, em nome de Jesus. Aquele que crê, dá um glória a Deus aí, aquele que crê que a graça já é sobre a tua casa, dá um glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor, pois Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe vocês. E não esqueça que esse ano é um ano em que a sua família viverá a graça de Deus. E você levará a sua família a viver a santidade do Senhor. Amém.